C'è gente che passa anni credendo che la vita cambierà dopo una grande decisione. Un nuovo lavoro, una nuova città, una relazione diversa. Come se esistesse un momento specifico in cui tutto finalmente gira. Ma quasi mai è così. Nella maggior parte dei casi, la persona ha già deciso di cambiare decine di volte, in silenzio, senza dirlo a nessuno, nella notte, sotto la doccia, andando al lavoro stanca, guardando il soffitto prima di dormire. Eppure continua a restare incastrata nella stessa vita. E forse la parte più difficile non è la mancanza di opportunità. Forse è rendersi conto che esiste una versione di te che sta cercando di sopravvivere dentro abitudini che stanno lentamente distruggendo ciò che potresti diventare, perché c'è una verità strana di cui quasi nessuno parla. A volte la persona non cambia vita perché, in fondo, ha imparato a sopravvivere esattamente dentro il dolore, di cui si lamenta ogni giorno. La cosa più strana è che, all'esterno, spesso sembra che vada tutto bene. Continui a rispondere ai messaggi, continui a lavorare. A volte ridi persino di qualcosa durante la giornata. Fai piccoli piani. Compras cose che pensi possano darti una sensazione diversa. Cerchi di ricominciare il lunedì, poi quello dopo, poi il mese prossimo. Ma dentro di te sta avvenendo un logoramento silenzioso che nessuno vede. E non è pigrizia. Chi guarda da fuori potrebbe pensare che ti serva solo più disciplina, più concentrazione, più coraggio. Ma il problema quasi mai nasce dalla mancanza di sforzo. C'è chi è stanco di provarci, stanco di ricominciare mentalmente ogni settimana e rendersi conto che, dopo pochi giorni, torna nello stesso punto emotivo. Come se ci fosse qualcosa che ti tira indietro. E questo confonde, perché una parte di te vuole crescere, vuole uscire da questo ciclo, vuole vivere in modo più leggero, più intero, ma un'altra parte sembra anestetizzata, senza forza, senza reazione, e forse non ti accorgi nemmeno di quando è iniziato. A volte inizia dopo piccole delusioni che si sono accumulate, cose che hai finto di aver superato troppo in fretta. Parole che hai sentito così tante volte da diventare verità nella tua mente. Confronti silenziosi. Fallimenti che nessuno ha visto. L'abitudine di deluderti in silenzio. La persona continua a vivere, ma non crede più molto in se stessa. E c'è un dettaglio doloroso in tutto questo. Inizi a perdere fiducia nelle tue stesse promesse. Quando dici, da adesso cambia tutto, una parte di te risponde già, no. Ci hai già provato prima. Forse è per questo che così tante persone vivono stanche senza capire davvero il motivo. Non è solo troppa attività, è troppa battaglia interna, troppi pensieri che non si fermano mai, perché vivere senza riuscire a uscire dal punto in cui sei crea una tristezza difficile da spiegare. Vedi il tempo passare, vedi altre persone cambiare, vedi versioni di vita che sembrano possibili, ma lontane da te. E piano piano nasce quella sensazione strana di essere scollegato da te stesso, come se ci fosse una vita dentro di te che vuole nascere, ma viene sempre interrotta prima di accadere. E da lì in poi molte persone iniziano a credere a una bugia pericolosa, che siano nate per restare esattamente così. Forse ciò che sta trattenendo la tua vita non è un grande errore. Forse sono piccole cose che fai ogni giorno, senza più accorgertene. E so che dà fastidio sentirlo, perché per molto tempo crediamo che il cambiamento dipenda da qualcosa di enorme. Un evento forte, uno shock, un'opportunità rara, ma la vita quasi mai si rompe tutta insieme. Si consuma lentamente, in abitudini piccole, pensieri ripetuti, silenzi interni che sembrano innocui. C'è chi si sveglia già stanco non perché ha dormito male, ma perché la mente non si è mai davvero spenta. Il corpo ha riposato un po'. La testa no, e allora la giornata inizia. Prendi il telefono quasi in automatico. Nemmeno sai cosa stai cercando. Non vuoi solo restare da solo con i tuoi pensieri così presto. Quindi scorri lo schermo. Vedi la vita degli altri. Vedi persone che producono, crescono, sorridono, ottengono cose. E senza accorgertene, la tua mente inizia a confrontarsi ancora prima che tu esca dal letto. Sembra poco, ma questo modella il modo in cui ti vedi. Perché esiste una stanchezza che non viene dallo sforzo fisico, viene dalla sensazione costante di non essere abbastanza. Senti di essere in ritardo, che dovresti essere meglio,
più forte, più disciplinato, più sistemato. E forse nessuno lo sa perché hai imparato a funzionare anche quando sei emotivamente esausto. Questo è uno dei problemi più silenziosi della vita adulta. Le persone imparano a sopravvivere così bene che nessuno si accorge quando dentro si stanno spegnendo. E c'è un'altra cosa che accade allo stesso tempo. Inizi a rimandare piccole decisioni che sembrano irrilevanti, non rispondere a qualcuno importante, non finire qualcosa che andava finito, non iniziare ciò che sai che dovresti iniziare. E la cosa curiosa è che quasi mai c'è un motivo enorme. È solo un «poi lo vedo», «domani lo faccio», «adesso non ho la testa», «só que o amanhã virá semanas», «depois meses», e devagar, a tua própria mente começa a associar a tua identidade à paralisia. Isso é assustador porque chega um momento em que a pessoa já não confia na própria palavra. Quando pensa em mudar, já sente desgaste antes mesmo de começar. Porque dentro dela existe um histórico inteiro de tentativas interrompidas, dieta interrompida, projetos interrompidos, conversas interrompidas, sonhos interrompidos. E cada pequena desistência deixa uma marca invisível. Não é só sobre o que não concluíste, é sobre a mensagem silenciosa que o teu cérebro recebe. Talvez eu nunca consiga. Temo, mas há uma parte que ninguém fala. Muita gente não permanece no mesmo lugar por falta de capacidade. Permanece porque entrou num estado de sobrevivência emocional constante. E quando alguém está apenas a sobreviver, mudar parece perigoso, mesmo quando a vida atual dói. Isto parece contraditório, mas é real. O ser humano apega-se até ao que machuca quando isso se torna familiar. Há pessoas que reclamam da rotina todos os dias, mas entram em pânico quando surge uma verdadeira oportunidade de mudança, porque o desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. E talvez tenhas feito isso sem perceber. Talvez tenhas diminuído sonhos para não correr o risco de falhar outra vez. Talvez tenhas fingido que não querias tanto algo, só para sofrer menos se não acontecesse. Talvez tenhas começado a viver emocionalmente no mínimo necessário, sem demasiada expectativa, sem demasiada esperança, sem demasiada entrega, porque criar expectativa cansa quando já te decepcionaste muitas vezes contigo mesmo. E isso vai deixando a alma pesada de um jeito difícil de explicar. Continuas a viver, mas não sentes presença real nas coisas. Comes sem reparar no sabor. Vês coisas sem prestar atenção. Conversas enquanto a tua mente está longe. A vida vira sequência, não experiência. E foi aí que algo começou a mudar. Porque algumas pessoas começam a perceber que o problema não era exatamente falta de força. Era excesso de ruído. Ruído mental, ruído emocional, ruído de comparação, ruído de cobrança. A pessoa passa tanto tempo a tentar acompanhar tudo que perde o contato consigo mesma. E talvez uma das coisas mais perigosas do mundo moderno seja essa sensação constante de urgência. Sentes culpa por descansar, culpa por não produzir, culpa por não evoluir rápido, culpa até por estar cansado. Então nunca paras de verdade, apenas continuas. Mas continuar sem direção também cansa. E o pior é que existem dores que ninguém valida porque não aparecem por fora. Ninguém vê a luta de alguém a tentar levantar da cama sem vontade. Ninguém vê o peso mental de quem sorri o dia inteiro e desmorona no silêncio da noite. Às vezes a pessoa nem quer desistir da vida. Ela só queria parar de sentir esse vazio constante que não sabe explicar. Só queria voltar a sentir clareza, vontade verdadeira, presença, paz. Mas então, acontece algo silencioso. A mente começa a criar mecanismos para evitar o desconforto imediato. Procrastinas para fugir da ansiedade. Distrais-te para fugir da tristeza. Ficas ocupado para não pensar. Afastas-te para não te decepcionares. Só que aquilo que te protege no curto prazo começa a destruir a tua vida lentamente. E quase ninguém percebe isso a acontecer, porque não parece destruição, parece só rotina. E talvez seja por isso que tantas pessoas acordam um dia com a sensação de que perderam anos da própria vida, sem entender exatamente quando isso aconteceu. Não foi num único momento. Foi nos pequenos deixa para depois, nas emoções ignoradas,
nos pensamentos repetidos todos os dias. Perché i pensieri ripetuti diventano identità. Se ogni giorno pensi «non sono capace», non porto mai a termine nulla, la mia vita non va avanti, il mio tempo è passato. Il tuo cervello inizia ad agire come se fosse una verità assoluta. E allora non ti accorgi nemmeno più di quante opportunità abbandoni prima ancora di provarci. Succede nei dettagli più piccoli. Non mandi il messaggio, non fai l'iscrizione. Non dici ciò che provi, non inizi, non finisci, non insisti. E poi chiami tutto questo destino. Ma molte volte era paura silenziosa travestita da logica. Solo che c'è un dettaglio importante qui. Non hai creato tutto questo da solo. Ci sono ferite antiche che influenzano il tuo modo di vivere oggi. Ci sono parole che sono rimaste a risuonare dentro di te. Ci sono momenti in cui hai dovuto essere forte troppo presto. Ci sono frustrazioni che hanno insegnato alla tua mente ad aspettarsi il peggio per soffrire meno. E forse Dio vede in te una stanchezza che nessun altro riesce a notare. Perché alcune battaglie si combattono completamente in silenzio. Ci sono persone che lottano per non arrendersi, mentre all'esterno sembrano del tutto normali. E credo che una delle cose più tristi della vita sia quando una persona inizia a credere di aver perso chi era. Quando si guarda e pensa «Io ero più vivo, io sognavo di più, io avevo più coraggio». Eppure forse quella versione di te non è morta. Forse è solo sepolta sotto strati di stanchezza emotiva, sotto la paura, sotto il senso di colpa, sotto delusioni accumulate. E c'è qualcosa di strano nei veri ricominciamenti. Quasi mai iniziano con la motivazione, iniziano con la consapevolezza, con quel momento silenzioso in cui ti rendi conto «Non posso continuare ad abbandonarmi in questo modo». Non è un'esplosione emotiva, non è una trasformazione cinematografica. A volte è solo un istante quieto, ma profondo. E lì qualcosa ha iniziato a cambiare. Perché alcune persone iniziano a capire che non devono risolvere tutta la vita in una volta. Devono soltanto smettere di alimentare, ogni giorno, ciò che le sta lentamente distruggendo. Smettere di sminuirsi. Smettere di fuggire da se stessi. Smettere di vivere soltanto in automatico. Piccole scelte sembrano piccole finché non iniziano a cambiare ciò che diventi. Andare a dormire un po' prima, restare qualche minuto in silenzio, tornare a pregare anche senza sentire nulla, mantenere una piccola promessa fatta a se stessi, dire no quando è necessario, smettere di consumare ciò che avvelena la mente. Niente di tutto questo sembra grandioso all'inizio, ma forse è proprio così che le vite cambiano davvero, non con un unico salto, ma con piccole ricostruzioni invisibili che accadono dentro la persona prima ancora di diventare visibili all'esterno. E forse nessuno lo nota subito, forse ci vuole tempo, ma c'è qualcosa di potente in una persona che decide di smettere di distruggersi in silenzio ogni giorno. Forse il cambiamento che cerchi non sta avvenendo perché stai ancora cercando di vincere contro te stesso, invece di iniziare ad ascoltarti. E all'inizio sembra strano, perché quasi tutti hanno imparato che crescere significa pretendere di più da se stessi, pressarsi di più, forzarsi di più, come se la soluzione per una mente stanca fosse aumentare ancora di più il peso sopra di essa. Ma esiste un momento in cui la persona non ha bisogno di più pressione, ha bisogno di verità, ha bisogno di fermarsi per qualche minuto e ammettere ciò che sta accadendo dentro di sé, senza cercare subito di trasformarlo in produttività, disciplina o prestazione. E forse è lì che molte cose iniziano a cambiare, quando ti rendi conto che hai passato anni a cercare di correggere i sintomi, senza guardare con onestà il dolore reale, perché a volte il problema non è mai stata la mancanza di capacità, era l'eccesso di sopravvivenza. Ti sei abituato così tanto a cercare di reggere tutto, che hai disimparato a sentire davvero ciò che provavi. E isso vai criando uma distância silenciosa entre quem você é e quem você mostra para o mundo. Há pessoas que vivem assim há tanto tempo que já nem sabem mais qual é a própria voz no meio de tanto ruído. A pessoa já não sabe se está cansada porque trabalha demais ou porque está a viver uma vida desconectada de si mesma. Não sabe se está desmotivada ou emocionalmente ferida. Não sabe se perdeu a fé ou se está apenas exausta de carregar tudo sozinha. E há uma diferença enorme entre essas coisas, mas quase ninguém para tempo suficiente para perceber.
Porque parar assusta. No silêncio, muita coisa começa a aparecer. Memórias, frustrações, raiva acumulada, solidão. Então a pessoa mantém-se ocupada o tempo inteiro. Só que existe uma frase silenciosa que muita gente repete sem perceber. Quando a minha vida melhorar, eu vou ficar bem. E talvez essa seja uma das armadilhas mais profundas que existem. Porque começas a colocar a tua paz sempre no futuro. Quando eu ganhar mais, quando eu emagrecer, quando eu encontrar alguém, quando eu sair daqui, quando eu resolver a minha vida. Só que o tempo passa e a mente continua cansada do mesmo jeito. Porque o problema não estava apenas fora. E foi difícil aceitar isso. Talvez para ti também seja. Porque existe uma dor específica em perceber que algumas das prisões mais fortes da tua vida foram construídas dentro da tua própria cabeça. Não por fraqueza, mas por repetição. Repetiste culpa tantas vezes que ela virou identidade. Repetiste medo tantas vezes que ele começou a parecer prudência. Repetiste autocrítica tantas vezes que já não consegues diferenciar exigência de crueldade contigo mesmo. E o mais triste é que muita gente boa vive assim. Gente sensível. Gente que se importa. Gente que tentou de verdade, mas que foi endurecendo aos poucos depois de tantas decepções. Há pessoas que não ficaram frias porque quiseram. Ficaram cansadas. Cansadas de esperar. Cansadas de criar expectativa. Cansadas de acreditar e depois lidar com o vazio quando nada muda. Então, diminuem emocionalmente. Param de falar sobre sonhos. Param de demonstrar tanto. Param de acreditar com intensidade. E fazem isso achando que estão a proteger-se. Mas há algo que quase ninguém diz. Quando passas demasiado tempo apenas a tentar não sofrer, acabas também por perder a capacidade de sentir alegria verdadeira. Porque o coração não consegue separar emoções dessa forma. Não bloqueias só a dor. Bloqueias presença, conexão, esperança. E talvez seja por isso que tanta gente sente um vazio estranho, mesmo quando aparentemente está tudo bem. A alma cansada não descansa apenas porque as circunstâncias melhoraram. Ela descansa quando volta a encontrar sentido. E sentido não é o mesmo que perfeição. Isso muda tudo. Porque talvez tenhas passado tempo demais à espera de te tornares alguém perfeito, para finalmente te sentires digno de viver em paz. Só que ninguém chega a esse lugar. Ninguém. Toda a gente carrega alguma dúvida escondida, algum medo, alguma luta interna que não aparece. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a parar de se odiar durante o processo. E isso muda completamente a forma como alguém vive. Porque existe uma transformação silenciosa, quando percebes que não precisas de vencer a tua humanidade para começar a mudar de vida. Não precisas de acordar motivado todos os dias. Não precisas de ter certeza de tudo. Não precisas de te sentir forte o tempo inteiro. Talvez só precises de parar de acreditar em todas as vozes internas que nasceram nos teus piores momentos. Porque nem todo pensamento merece ser tratado como verdade. E acho que muita gente nunca percebeu isso profundamente. Só porque pensaste algo 1000 vezes, não significa que isso define quem tu és. Só porque você falhou antes, não significa que está condenado a repetir a mesma história. Só porque a tua mente diz, não vai dar certo, não significa que ela esteja a tentar proteger-te da realidade. Às vezes, ela só está a tentar proteger-te da possibilidade de te decepcionares outra vez. E foi aí que algo começou a mudar. Quando algumas pessoas começaram a entender que a cura emocional não acontece pela força, acontece pela consciência, pela coragem silenciosa de olhar para si mesmo sem fugir imediatamente, sem se atacar, sem se humilhar, sem transformar toda a dor em culpa. Porque durante muito tempo talvez tenhas confundido a autocobrança com maturidade, mas existe uma cobrança tão excessiva que ela paralisa em vez de transformar. Tornas-te juiz de ti mesmo o tempo inteiro. Nunca é suficiente. Nunca está bom. Nunca mereces descansar. E então até pequenas falhas viram provas de incapacidade. Só que talvez Deus nunca tenha falado contigo da forma cruel como tu falas contigo mesmo. Pensa nisso por um instante. Talvez a voz que mais te fere não seja a verdade.
Talvez seja apenas uma mistura de medo, cansaço e feridas antigas a falar ao mesmo tempo. E eu sei que para algumas pessoas isso é difícil até de ouvir, porque passaram tanto tempo a tratar-se com dureza que a gentileza começa a parecer fraqueza. Mas não é. Existe muita força em alguém que decide parar de se destruir por dentro. Muita. E talvez seja esse o começo de uma mudança real. Não tentar tornar-se outra pessoa da noite para o dia, mas começar a construir uma relação mais honesta consigo mesmo. Sem personagens, sem comparação constante, sem precisar provar valor o tempo inteiro. Porque no fundo, talvez o que mais querias não fosse sucesso imediato. Talvez fosse paz. Aquela paz simples de deitar a cabeça no travesseiro sem sentir que estás a desperdiçar a vida. Sem culpa por existir cansado. Sem a sensação de que precisas de correr o tempo inteiro para merecer amor, descanso ou esperança. E há algo bonito a acontecer quando alguém finalmente entende isso. Começa a desacelerar internamente, não de forma preguiçosa, mas humana. Percebe que viver não é uma competição permanente, que a tua vida não acabou porque algumas coisas deram errado, que ainda existe tempo para reconstruir partes dela, mesmo devagar, mesmo em silêncio, mesmo sem aplauso de ninguém. E talvez a verdadeira mudança de vida comece exatamente aí, no momento em que deixas de perguntar: como me torno alguém melhor imediatamente? E começas a perguntar: o que dentro de mim precisa de cuidado há tanto tempo? Essa pergunta muda tudo, porque pela primeira vez, não estás a tentar punir-te para crescer, estás a tentar compreender-te. E pessoas que se compreendem profundamente param de viver no automático. Começam a perceber o que sentem, o que consomem, o que toleram, o que escondem, o que evitam. E aos poucos algo dentro delas volta a respirar. Devagar, quase imperceptível, mas real. Como alguém que passou anos num quarto escuro e finalmente repara numa fresta de luz a entrar pela janela. Pequena, mas suficiente para lembrar que a escuridão nunca foi tudo o que existia. Talvez reconstruir a própria vida seja muito menos emocionante do que as pessoas imaginam, porque quase nunca começa num dia perfeito. Na verdade, muitas vezes começa num dia comum, meio cinzento, sem motivação, sem certeza. Ainda sentes medo, ainda sentes cansaço, ainda sentes aquela confusão mental a aparecer em alguns momentos, mas existe uma diferença silenciosa. Deixas de alimentar a ideia de que estás completamente perdido. E isso já muda muita coisa. Porque durante muito tempo, talvez tenhas acreditado que precisavas de te encontrar, quando na verdade só precisavas de parar de te abandonar nas pequenas decisões diárias. Pequenas mesmo. Coisas que parecem simples demais para fazer diferença. Como respeitar o próprio cansaço em vez de fingir força o tempo inteiro. Como parar alguns minutos sem distração. Como voltar a ouvir os próprios pensamentos sem imediatamente correr para o telemóvel, para o barulho, para qualquer coisa que anestesie. No início, isso incomoda. O silêncio revela coisas, mas depois de um tempo, ele também começa a organizar. E foi aí que algumas pessoas perceberam algo importante. Nem toda dor quer te destruir. Algumas dores estão apenas a tentar mostrar o que ficou tempo demais sem cuidado. Isso muda completamente a forma de enxergar o sofrimento. Porque em vez de pensar, por que eu sou assim? Começas a perguntar, o que aconteceu comigo para eu me sentir assim? Percebes a diferença? Uma pergunta humilha, a outra compreende. E pessoas que começam a compreender-se com honestidade costumam parar de criar guerras internas o tempo inteiro. Elas começam a perceber os próprios limites antes de quebrar. Percebem ambientes que drenam energia. Percebem relações onde precisam fingir uma versão de si mesmas para serem aceites. Antes, talvez chamasses isso de fraqueza emocional. Agora começas a entender que era exaustão acumulada. E não, isso não resolve tudo imediatamente. Ainda existem dias difíceis. Dias em que a mente volta a pesar. Dias em que velhos pensamentos regressam. Dias em que sentes vontade de desistir de tudo outra vez. Mas há uma diferença importante. Já não acreditas em todo o pensamento que aparece. Isso é libertador.
Porque a mente cansada produz conclusões extremas o tempo inteiro. Nada vai mudar. Eu estraguei a minha vida. Não sou capaz. É tarde demais. Só que pensamentos não são profecias. Às vezes são apenas feridas a tentar falar mais alto do que a esperança. E talvez maturidade emocional tenha muito mais a ver com isso do que com parecer forte. Tem a ver com perceber o que está a acontecer dentro de ti, sem deixar que isso controle completamente a tua direção. Tem a ver com continuar a caminhar mesmo sem sentir clareza o tempo inteiro. Porque a verdade é que ninguém vive plenamente consciente, motivado e seguro todos os dias. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a não transformar momentos difíceis em definições permanentes sobre quem são. E isso muda o jeito de viver. Começas a reconstruir-te em detalhes, na forma como falas contigo mesmo, na forma como organizas o teu tempo, na coragem de dizer, isto faz-me mal, na decisão silenciosa de não continuar em ambientes que apagam a tua paz. E às vezes a mudança mais importante não é adicionar algo novo à vida, é parar de carregar aquilo que te tem adoecido há anos. Mágoas antigas, culpa excessiva, comparações constantes, a necessidade de aprovação, o hábito de te diminuir para caber na expectativa dos outros. Tudo isso pesa, mais do que as pessoas imaginam. Há pessoas que não estão cansadas da vida. Estão cansadas de sustentar versões falsas de si mesmas. E quando percebem isso, começam a respirar de outra forma. Talvez mais devagar, talvez com mais verdade, sem precisar provar tanto. E há algo bonito nos recomeços discretos. Eles quase nunca recebem aplauso no início. Ninguém vê quando decides levantar da cama mesmo emocionalmente exausto. Ninguém vê quando escolhes não voltar para algo que te fazia mal. Ninguém vê quando voltas a rezar depois de meses sem conseguir sentir nada. Mas essas coisas importam. Muito. Porque a verdadeira reconstrução acontece primeiro no invisível. Dentro da mente. Dentro da alma. Dentro dessas pequenas decisões que parecem insignificantes no dia em que acontecem, mas que mudam completamente quem te tornas depois de algum tempo. E talvez você ainda esteja esperando sentir confiança para começar. Só que confiança muitas vezes vem depois da caminhada, não antes. Primeiro você dá pequenos passos. Depois a tua mente entende que sobreviver não é a única forma possível de viver. E foi aí que algo começou a mudar. A pessoa percebe que ainda existe vida dentro dela, mesmo depois de tanto tempo cansada. Ainda existe sensibilidade, ainda existe esperança, ainda existe capacidade de reconstruir partes que pareciam perdidas. Não de forma perfeita, mas humana. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais real. Porque ninguém se cura completamente de um dia para o outro. Ninguém se transforma numa outra pessoa de repente. A maioria das transformações profundas acontece quase em silêncio. Tu só percebes depois de algum tempo que certas coisas já não te controlam como antes, que alguns ambientes perderam o poder de sufocar a tua mente, que voltaste a sentir vontade de viver pequenas coisas, um café em paz, uma conversa sincera, uma manhã menos pesada, um momento de presença verdadeira. E isso parece simples, até te lembrares de quanto tempo passaste sem conseguir sentir essas coisas de verdade. Talvez a esperança real não seja acreditar que nunca mais haverá dor. Talvez seja entender que a dor já não precisa comandar a tua identidade. Continuas humano, continuas imperfeito, continuas em processo. Mas agora existe mais consciência, mais gentileza, mais presença. E aos poucos, isso devolve algo que muita gente perdeu sem perceber. A capacidade de acreditar que a própria vida ainda pode florescer outra vez. Eu lembro de uma época em que comecei a achar que tinha algo errado comigo. E não aconteceu por causa de um grande trauma específico. Foi pior justamente porque aconteceu devagar. Acordar cansado virou normal. Sentir peso mental virou normal. Adiar coisas importantes virou normal. Eu dizia para mim mesmo que era só uma fase. Que quando certas coisas melhorassem, eu voltaria ao normal. Só que os meses passavam.
E eu continuava a sentir-me distante da minha própria vida. O estranho é que ninguém percebia. Eu continuava a funcionar. E talvez essa seja uma das partes mais perigosas. Quando a pessoa ainda consegue cumprir obrigações, trabalhar, conversar, responder mensagens, porque isso faz toda a gente acreditar que ela está bem. Mas por dentro parecia que eu tinha desaprendido a sentir entusiasmo pelas coisas. Tudo parecia sem cor. E eu lembro de uma noite específica que ficou marcada na minha cabeça. Não tinha acontecido nada grave naquele dia. Nada extraordinário. Eu só me sentei sozinho depois de chegar em casa. E senti um vazio estranho ao olhar para o teto. Um silêncio pesado. E pela primeira vez pensei, acho que estou a desaparecer de mim mesmo. É difícil explicar isso para quem nunca sentiu. Tu continuas a existir, mas não te sentes realmente presente na tua própria vida. As coisas começam a acontecer no automático. Prometes a ti mesmo que vais mudar hábitos, organizar a mente, voltar a sonhar. Mas no dia seguinte, repetes exatamente os mesmos padrões. E isso vai destruindo a confiança que tens em ti mesmo, porque chega uma hora em que já não acreditas nas próprias promessas. Segunda-feira começo. Amanhã resolvo. Este mês vai ser diferente. Mas uma parte de ti já está cansada até de ouvir isso. E foi aí que comecei a cometer um erro silencioso. Comecei a tratar-me como inimigo. Toda falha virava prova de incapacidade. Todo cansaço virava preguiça. Toda dúvida virava fraqueza. Eu comparava-me o tempo inteiro com pessoas que pareciam disciplinadas, fortes, decididas. E quanto mais fazia isso, mais me sentia atrasado na vida. Só que houve um momento pequeno, quase simples, que começou a mudar alguma coisa dentro de mim. Eu estava a andar na rua completamente distraído, a pensar em tudo o que ainda não tinha conseguido resolver, quando vi um senhor sentado sozinho numa praça. Nada demais, mas ele parecia tranquilo de um jeito que me chamou a atenção. Não era felicidade exagerada, era presença. E por algum motivo aquilo mexeu comigo. Perché mi sono reso conto di una cosa molto semplice e molto dolorosa. Non ricordavo l'ultima volta in cui ero stato davvero presente in un momento della mia vita. La mia mente correva sempre avanti, cercando di risolvere il futuro, cercando di compensare il passato, cercando di controllare tutto, ma mai qui, mai intero. Ed è stato strano accorgersene perché nessuno ti insegna come l'eccesso di preoccupazione possa lentamente cancellare la capacità di vivere i propri giorni. La mente diventa così occupata a sopravvivere che si dimentica di sentire. Quella sera sono tornato a casa diverso, non trasformato, non motivato, solo consapevole. E forse la consapevolezza è l'inizio più onesto di qualsiasi cambiamento reale, perché per la prima volta ho smesso di chiedermi come divento una persona migliore velocemente e ho iniziato a chiedermi perché sto vivendo così disconnesso da me stesso. Questa domanda ha aperto dentro di me cose che evitavo da anni. Ho capito quanto usavo la distrazione per fuggire da pensieri difficili, quanto fingevo di stare bene per non preoccuparmi degli altri, quanto avevo paura di rallentare e scoprire di essere emotivamente esausto. E forse la parte peggiore, credevo davvero di dover risolvere tutto da solo. Ci sono persone che imparano troppo presto che mostrare dolore disturba gli altri, e così diventano esperte nel nascondere ciò che provano. Sorridono, scherzano, aiutano tutti, ma si abbandonano lentamente. E credo che sia esattamente questo ciò che è successo a me. Stavo cercando di essere forte tutto il tempo, senza rendermi conto che la forza senza verità diventa logoramento. E lì qualcosa ha iniziato a cambiare. Non perché la mia vita sia diventata perfetta. Non lo è diventata. C'erano ancora conti, paure, incertezze, giorni difficili. Ma ho iniziato a smettere di attaccarmi per provare tutto questo. Ho iniziato a capire che la mia stanchezza non era mancanza di carattere, era un peso emotivo accumulato. Per la prima volta dopo molto tempo, mi sono seduto in silenzio senza cercare subito una fuga. E in quel silenzio è uscita una preghiera spezzata, senza belle parole. Qualcosa come: Dio, credo di essermi perso. Solo questo. E forse è stata una delle preghiere più sincere che abbia mai fatto, perché non veniva da qualcuno che cercava di sembrare forte, veniva da qualcuno stanco di fingere. Dopo di questo nulla è cambiato in modo magico.
ma piccole cose hanno iniziato a tornare. La capacità di respirare senza fretta, di notare i dettagli, di sentire un po' di speranza senza distruggerla subito con la paura. E ho iniziato a capire una cosa che nessuno era riuscito a spiegarmi prima. La vita non inizia a cambiare quando finalmente controlli tutto. Inizia a cambiare quando smetti di fuggire da te stesso. Se una parte di questo video ti ha trovato in un momento silenzioso della tua vita, forse questo già significa qualcosa. Perché ci sono dolori che le persone riescono a nascondere così bene, che nessuno si accorge di quanto stiano lottando dentro. E forse sei una di quelle persone, di quelle che continuano a funzionare, ad aiutare tutti, a cercare di mantenere la routine, mentre portano dentro una stanchezza che non riescono mai a spiegare fino in fondo. Se è così, spero solo che tu non esca da qui credendo di essere rotto. Stanco, forse. Sovraccarico, forse. Confuso dentro. Anche. Ma in te c'è ancora vita. Anche se oggi è nascosta sotto paura, pressione, colpa o silenzio. E a volte il cambiamento non inizia quando trovi finalmente tutte le risposte. A volte inizia quando ti rendi conto che non devi continuare ad affrontare tutto da solo. Quindi, se hai sentito che questo video ha parlato di qualcosa che non sei mai riuscito a mettere in parole, scrivilo nei commenti. Non serve nemmeno spiegare troppo. A volte una frase semplice dice già tutto. Avevo bisogno di sentire questo. Sono stanco. Ci proverò di nuovo. Oppure anche solo sono io. Non hai idea di quante persone leggano questi commenti in silenzio e si rendano conto di non essere le uniche a vivere tutto questo. E se questo video ti ha portato un po' di chiarezza o anche solo qualche minuto di pace in mezzo a tutto questo rumore mentale, condividilo con qualcuno che forse sta portando troppo peso da solo. Perché a volte un messaggio arriva esattamente nel momento in cui qualcuno stava iniziando a cedere dentro. E se vuoi continuare a camminare insieme in questo tipo di riflessioni, puoi iscriverti al canale. Nessuna promessa miracolosa, nessuna formula perfetta, solo conversazioni oneste sulle battaglie invisibili che quasi tutti affrontano, ma di cui quasi nessuno parla davvero. E forse, piano piano, un video alla volta, una riflessione alla volta, si comincia a ricordare che è ancora possibile ricostruire la propria vita senza smettere di essere umani nel processo. E forse adesso, alla fine di tutto questo, la cosa più importante non è cercare di trattenere tutte le idee insieme, nemmeno trasformare questo momento in un'altra cosa da applicare alla vita. Forse è solo lasciarlo posare, perché non tutte le trasformazioni fanno rumore. Alcune accadono dopo, nel silenzio. Quando torni alla tua routine e, in qualche modo piccolo, quasi impercettibile, non ti guardi più esattamente allo stesso modo. Non perché tutto è cambiato, ma perché qualcosa dentro di te ha smesso di attaccarsi con così tanta forza. E questo già cambia il modo di vivere. Inizi a renderti conto che non tutti i giorni devono essere risolti, che non tutte le emozioni devono essere sistemate subito, che non tutti i pensieri difficili sono una sentenza su chi sei. A volte sono solo pensieri che passano, e questo toglie un peso enorme dalle spalle, perché per molto tempo forse hai vissuto come se fossi sempre in ritardo rispetto a te stesso, come se dovessi raggiungere una versione ideale prima di poterti finalmente permettere di respirare in pace. Ma, e se la pace non arrivasse dopo il cambiamento? E se iniziasse insieme a lui, anche piccola, anche instabile, anche ancora piena di dubbi? C'è una differenza sottile, ma profondissima, nell'iniziare a trattarti con un po' più di gentilezza mentre sei ancora nel mezzo del processo. Non dopo, adesso, nel caos stesso, nelle incertezze, nei giorni in cui senti di non stare andando così bene, perché forse il nuovo sguardo non riguarda il diventare qualcun altro, ma smettere di abbandonarti mentre stai ancora diventando ciò che sei. E questo cambia tutto in modo quasi silenzioso. Continui ad avere problemi, continui ad avere giorni difficili, continui a sentirti confuso a volte, ma non c'è più quella guerra costante dentro di te tutto il tempo. Qualcosa si ammorbidisce, non risolve tutto, ma allevia. E pian piano inizi a notare piccole cose che prima passavano inosservate. Un momento di calma che non interrompi subito. Una scelta più consapevole nel mezzo dell'automatico. Un pensiero negativo in cui non credi così velocemente come prima. Sono cose piccole,
quasi insignificanti da fuori, ma enormi da dentro, perché la vita raramente cambia con grandi esplosioni. Cambia in questi dettagli silenziosi che nessuno applaude. E forse era questo che avevi bisogno di sentire più di ogni altra cosa oggi. Non devi diventare un'altra persona per iniziare a uscire dal punto in cui sei. Devi solo smettere di trattarti come qualcuno che non ce la farà mai. C'è una grande differenza tra riconoscere i propri difetti e definirsi attraverso di essi, tra comprendere i propri limiti e restarci intrappolato dentro. E pian piano, quando questa comprensione entra davvero, qualcosa dentro di te comincia a rilassarsi. Non è felicità immediata, non è motivazione costante, è qualcosa di più semplice, più umano, una specie di calma che arriva quando smetti di combattere tutto ciò che provi continuamente. E forse questa è la vera trasformazione. Non diventare perfetto, ma tornare a sentirti presente nella tua vita, anche con le imperfezioni, anche con i dubbi, anche ancora in costruzione. E quando arrivi lì, anche solo per qualche istante, inizi a capire che non sei mai stato così lontano da un cambiamento reale. Stava solo aspettando un po' meno pressione e un po' più verità.